ficou mesmo de pedir também o afastamento do autarca do Funchal. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e dizer, do ponto de vista objetivo, que o Governo Regional e eu próprio estamos a colaborar de forma ativa e consistente com os senhores agentes da Polícia Judiciária e com os senhores procuradores, no sentido de fornecermos todos os elementos necessários ao esclarecimento desta situação. Como sabem, é um inquérito que incide, não sei se sabem, sobre um conjunto de obras públicas que foram adjudicadas, sobre a situação do Telefec e do concurso do Telefec no Corral das Freiras, sobre o processo de licenciamento da Praia Formosa e sobre o concurso dos autocarros para a região autónoma da Madeira. Todos os elementos solicitados estão a ser dados às autoridades competentes, nós colaboramos com a Justiça, estamos de consciência tranquila e, por conseguinte, temos que aguardar o desfecho deste Presidente, demite-se ou não? Demite-se ou não? Do ponto de vista político, quero dizer que fui 19 anos Presidente da Câmara, estou quase há 9 anos como Presidente do Governo, nunca fui acusado de nada e sempre tive a minha independência económica e sempre tive uma postura correta perante os empresários e perante a sociedade. Mas estamos a falar de indícios graves relativamente a corrupção. Estão a ter condicionamentos a órgãos de comunicação social, Sr. Presidente. Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade. Mas há uns meses dizia que Costa tinha que se demitir porque era alvo de buscas. Eu não disse isso. O que eu digo é, de uma forma muito clara, isto. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão, de não ser suspeito eternamente. Ou seja, o pior estatuto que podemos ter na vida política e na vida pública, ou qualquer cidadão, é ser suspeito. Portanto, a constituição do arguido é um estatuto que é conferido pela lei, e é bom sabermos o que é que estamos a falar, para as pessoas se poderem defender e, sobretudo, apresentarem os contra-argumentos. Deixe-me acabar, que isto é importante, que isto faz parte da pedagogia democrática. Ninguém, num Estado de Direito, pode ser suspeito. Pode ser inquirido e, para ser inquirido, precisa de ter o estatuto do arguido para poder prestar os esclarecimentos e as contraprovas necessárias àquilo que está no inquérito. E volto a frisar, este processo nada tem a ver com a minha venda da Quinta do Arco, esse processo já decorreu, nunca mais houve desenvolvimentos, foi tudo esclarecido. Este processo tem a ver com um conjunto de adjudicações de obras públicas que os processos constam das deliberações do Governo e que estão a ser averiguados pelos senhores agentes e os seus procuradores. Consta também o processo de abertura do concurso para os transportes públicos urbanos e interurbanos na Madeira e consta também a questão da Praia Formosa e ainda aquilo que acabei de dizer, que era o Teleférico do Corral das Freiras. Não considera que este governo política vai pedir o afastamento do autarca do Funchal? As instituições democráticas são feitas para serem geridas no Estado de Direito. E o Estado de Direito obriga e impõe, do ponto de vista da clarividência política e das instituições democráticas, que as pessoas tenham o direito, e as autoridades judiciais têm o direito, de averiguar e bem o que se passa a nível político e têm o direito também, os cidadãos e também os titulares de cargos políticos, de apresentar a contra-argumentação relativamente à questão. Mas a política não deve, neste caso, dar o exemplo. Vai pedir o afastamento do autarca do Funchal? Eu não tenho informação. Tenho informação sobre como é que está a decorrer o processo com o Dr. Pedro Calado. Mas foi detido, Sr. Presidente? Detido é uma palavra que pode ter várias interpretações. Para si não é grave, não traz instabilidade à região? Pode ser detido para ser ouvido, que é normalmente isso que pode acontecer. No seu caso, foi constituído arguido ou não? Se for constituído o arguido, é um estatuto que é me conferido para me defender. Mas foi ou não? Pois vamos acabar o inquérito, já está sem processado. Quando acabar, Senhor, não tenho que afirmar nada, se está decidido. Mantém a apresentação das listas. Mantém a apresentação das listas na Não, vamos adiar a apresentação. Com este clima óbvio, que não temos condições, neste momento, enquanto estão a decorrer estas averiguações e os inquéritos, de apresentar listas nenhumas. Vamos apresentar para a semana. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Nem uma situação de inquérito não diminui os direitos de ninguém, nem diminui muito menos os direitos dos titulares de cargos políticos, por em primeiro lugar, se defenderem, em segundo lugar, continuarem a Presidente, mas acha que mantém a confiança política dos madeirenses? Corrupção, por exemplo, ter condicionado órgãos de comunicação social. Fez isso?
Condicionar. Alguma vez fez isso? Condicionar órgãos de comunicação isso social? aí os seus colegas aqui da Madeira podem responder. E o Sr. Presidente o que é que responde? Obviamente nunca condicionei nenhum órgão de comunicação Houve social. ou não Aliás, corrupção? Nunca houve nenhum dia que eu não me batesse na comunicação social. Portanto, se é por aí... Sr. Presidente, houve corrupção? Não, estou a dizer isso. Estou a dizer que a operação judicial é respeitada. E eu queria dizer que o comportamento dos senhores agentes e o comportamento das senhoras procuradoras tem sido correto, cordial, e acho que é, de facto, isto que tem que acontecer. Nós colaboramos com a Justiça, mais nada. E não temo que o carrossel de casos e casinhos tenha chegado também à Madeira, mas questão sua? O carrossel de casos e casinhos, aqui não tem casos e casinhos, tem um conjunto de matérias que já elenquei, que fazem parte do inquérito, que são as coisas. Acredita que mantém a confiança política dos madeirenses? Eu acredito, eu tenho a certeza, porque eu nunca... Os madeirenses conhecem-me há bastante tempo. Há muitos anos, já tive 19 anos na Câmara. Mas é a primeira vez que há algo de Mas quem quer buscas deste fazer género. pedagogia política, isto não é um bom exemplo, Sr. Presidente. Quem quer fazer pedagogia política, não é? Pedagogia política é ter uma denúncia anónima e assim não tem ninguém nos cargos políticos. Se é com base na denúncia e com base na suspeição, toda a gente é suspeita. Portanto, isso não é a forma correta, não há forma correta de, no Estado de Direito, as coisas funcionarem. Se for constituído arguido, fica ou demite? Se for constituído o arguido, vou ficar e tenho de apresentar a minha defesa, já estou de defesa. Neguem a sua isto é os indícios com probatórios para ser veiculados. Os indícios probatórios, não sei quais são os indícios. Os indícios são estes que constam do inquérito. Obviamente, a matéria em averiguação é uma matéria que é pública. Aliás, os senhores sabem que está tudo, é tudo visado pelo Tribunal de Contas e consta das matérias processuais e as tramitações. E compete aos senhores juízes depois averiguar. O Poder Judicial não o contactou ainda. Não, o Poder Judicial não me contactou. Estamos numa fase de inquérito. As diligências ainda estão aqui a decorrer? Do seu ponto de vista, houve corrupção? Não, do meu ponto de vista não houve corrupção nenhuma. Eu nunca tive nenhum caso de corrupção, nem vou ter na minha vida. Ninguém, a mim ninguém me compra. E considera que está inocente, garante que não vai estar inocente, mesmo que seja constituído arguido, sairá daqui sem problema. Eu nunca roubei nada a ninguém, nunca pedi dinheiro a ninguém, nunca ninguém me comprou. E o seu governo? E o seu E governo? o meu governo continua a governar, que é o que interessa. Agora é preciso dizer o seguinte, eu acho que é importante nós termos a possibilidade, eu acho que isto é substancial, de estes inquéritos não se perpetuarem, ou seja, é fundamental. O estatuto de suspeito não é estatuto nenhum. O estatuto de suspeito é um estatuto que minimiza os direitos de cidadania, os direitos de liberdades e garantias dos cidadãos. O que nós precisamos hoje é de um Estado de Direito a funcionar. Foi um inquérito feito, nós apresentamos depois os esclarecimentos devidos às autoridades judiciais, que é assim que o Estado de Direito funciona. E o autarca do Funchal tem condições Vamos para averiguar, mais tarde não posso dizer neste avançar para o momento, PS da porque Madeira, como tem sido especulado? A imagem Era o seu braço direito, fica Sr. Presidente. Era o seu braço direito, não é? O Dr. Pedro Calado é um político com grande qualidade, tem feito um trabalho extraordinário no Funchal e com certeza não precisa de advogados de defesa. O Dr. Pedro Calado, à semelhança do que acontece comigo, esclarecerá todas as questões que têm de esclarecer. E agora, a autarquia do Funchal sobre os suspeitos. Como é que vai As repercussões políticas sobre este caso são repercussões políticas, não são repercussões jurídicas. Portanto, é evidente que, neste momento, o que nós temos que fazer é esclarecer o que é preciso esclarecer e procedermos a nossa vida política. Temos eleições O que é que o Dr. Luís Montenegro tem a ver com isso? O Chega pedia a sua demissão. Eu sou Presidente do Governo, sou Presidente do PSD. Nunca me escondei de nada. Venho aqui falar convosco e dizer qual é o ponto da situação. Representa o PSD, não fragiliza o próprio PSD Pode, juntamente com o CDS nada. obviamente, ser aproveitado, não vamos ser ingênuos, para as eleições legislativas, servir como arma de arremesso. Mas agora eu tenho confiança em mim próprio, tenho confiança na minha equipa e tenho confiança nos madeirenses e Porto Santos. E no Toda a gente Pedro sabe. Calado, continua a ter confiança? O Dr. Pedro Calado sempre fui um homem que está ao serviço da região já há muitos anos. Começou a trabalhar comigo na Câmara, é uma pessoa séria. E este timing político, numa altura em que ia apresentar... Este timing político, olha, vamos ter que alterar o timing político. A doutora Cristina Pedra vai assumir a presidência da Câmara. Não sei, neste momento eu não posso responder a isso. O inquérito ainda está a decorrer. Muito obrigado pela vossa presença, agradeço. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Ficam também as declarações de Miguel Albuquerque a dizer que não deixa o Governo Regional da Madeira